Ó, eu só preciso de uma coisa agora. Ir para o limite, que dá a diferenciabilidade da 1 sobre F. Porque a P já está no domínio da 1 sobre F, eu já sei. Tá? Então eu vou calcular, vou atrás do limite com x tendendo a P, de quê? De 1 sobre F aplicado em x, menos, para ficar bem claro, tá? Tem isso. Para ficar bem claro, que eu falei. P pertence ao domínio da F. F de P é diferente de zero. Esse limite é real. Então, daí você tem o fato de P estar no domínio de F e F de P ser diferente de zero garante que P está no domínio de quem? Da 1 sobre F. E, para ficar mais esteticamente melhor, tá? E agora vamos lá. Veja. Quem é o limite com x tendendo a P da 1 sobre F aplicada em x menos a função 1 sobre F aplicada em P dividido por x menos P. Isso é o limite com x tendendo a P de 1 sobre F de x menos 1 sobre F de P por x menos P. Por causa da definição da 1 sobre F. Ok? Então, isso é o limite com x tendendo a P, tá? Em cima fica o quê? F de x vezes F de P, aí fica F de P menos F de x sobre x menos P. Que eu posso escrever como sendo assim, ó, como sendo o limite com x tendendo a P, né? Fica F de P menos F de x sobre F de x vezes F de P vezes 1 sobre x menos P. Aí eu dou uma ajeitada e escrevo isso aqui como sendo o limite com x tendendo a P de quem? Boto o menos aqui para ficar o quê? F de x menos F de P. Trago x menos P para cá, o produto é comutativo, vezes 1 sobre F de x vezes F de P. Agora é só usar os limites, as funções, ó, esse limite aqui é real. Esse limite também é um número real. Então eu posso aplicar que o limite do produto é o produto dos limites. O limite do inverso multiplicativo é o inverso multiplicativo do limite, porque o limite é, ó, F de P é diferente de zero. Então quanto é que dá o limite disso aqui? F' de P. Então isso que dá menos a derivada da F em P vezes o quê? 1 sobre F de P vezes F de P. Porque o limite, isso aqui é uma constante, o limite disso, ou seja, isso dá o que eu especulei, que é menos F de P sobre F de P ao quadrado, que é o número real. Logo, a função 1 sobre F
diferenciável em P com a derivada de 1 sobre f em P igual a menos a derivada de f em P sobre f de P ao quadrado. Está demonstrado. E aí os corolários, né? Corolários utilitários, né? Tá gravando aí? Tá. Vamos lá. Corolário. Se a função f, se f é função diferenciável no conjunto X não vazio contido em R e f de x é diferente de zero para todo x pertencente a x, tem isso, né? Então, a função 1 sobre f é diferenciável em x com quem a derivada da 1 sobre f aplicada em x é menos a derivada da f em x sobre f de x ao quadrado. Isso qualquer que seja x pertencente a x. E o outro corolário diz o seguinte: se f é diferenciável, então a 1 sobre f é diferenciável. Para eu provar que 1 sobre f é diferenciável, eu tenho que provar que 1 sobre f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Mas quem são os pontos do domínio da 1 sobre f? É o conjunto x formado por cada x no domínio de f, onde f de x é diferente de zero. Ora, a f é diferenciável nesse conjunto, porque a f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, em particular a f é diferenciável no domínio da 1 sobre f. E aí vale a proposição anterior. Com a derivada de 1 sobre f em x igual a menos a derivada de f em x sobre f de x ao quadrado, qualquer que seja x no domínio de quem? Da 1 sobre f. E daí você sabe como derivar, portanto, você vai saber como derivar funções desse tipo, ó. Tá? Ó, daí você tem o seguinte: se você pega a função f de x igual a 1 sobre x2 menos 4x, então, quem é a derivada da f em x? Ó, é o inverso multiplicativo. Como é que se deriva o inverso multiplicativo? É menos a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. É essa a leitura. Então isso aqui fica menos a derivada de x2 menos 4x, que dá quanto? 2x menos 4, dividido por x2 menos 4x ao quadrado. Tá? Ponto. G de x igual a menos 3 sobre x3 mais 2 raiz quadrada de x
Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é a constante vezes o inverso multiplicativo dessa função. Em cima não é para ser 2, não? É 2? O quê? Menos 3. Ah, gente, Tá? Não, menos 3. Então quem é a derivada da g em x? Quem é? É menos, aí vai ficar mais, né? Porque tem o menos da função, mas tem o menos da fórmula da derivada, então vai ficar mais. Aí vai ficar o quê? 3 vezes quem? 3x2 mais o quê? Mais 1 sobre raiz de x. Porque a derivada de 2 raiz de x é 2 vezes a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x, certo? Cancela 2 com 2, dividido por quem? Por x3 mais quanto? Mais 2 raiz de x ao quadrado. Ó, e essa fórmula aqui, esse corolário, tem um corolário, que é o seguinte, bem simples, tá? Bem simples de demonstrar, ó. Ó, para encerrar, corolário. Sejam n maior, n natural. O que foi? Seja n natural, n maior que ou igual a 1, e f de R asterisco em R, a função dada por f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja x diferente de zero. Ou seja, o inverso de quem? O inverso da função enésima potência. A função enésima potência é uma função diferenciável. Então, o seu inverso é uma função diferenciável. Então, a função f é diferenciável. Valendo o seguinte. Valendo o seguinte. A derivada da f em x é menos n sobre x elevado a n mais 1, qualquer que seja o x diferente de zero. A prova é simples, ó. A prova é simples. Prova. Tem-se f é o inverso multiplicativo da g, onde g de R em R é a função dada por g de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real. Só que essa função aqui, ela é diferenciável, inclusive quando o n é igual a 1, que cai no caso da função afim, tá certo? Daí, a f é diferenciável, porque a f é o inverso de uma função diferenciável, com a seguinte forma: tem a derivada da g em x. Diego.
Não? Não, a G é essa. A G, quem é o domínio da G? Quem é o domínio da G? Os reais. Quem é o domínio da F? É o conjunto formado por cada x no domínio da G, onde a G de x é diferente de zero. Quem tem a definição do inverso multiplicativo. O domínio do inverso multiplicativo da F não é o domínio da F. Quando eu pego a função 1 sobre F, não necessariamente o domínio da F é o domínio da 1 sobre F. O domínio da 1 sobre F é o conjunto formado por cada x no domínio da F, onde f de x é diferente de zero. Não, aqui não é composição não, tá? Vamos ver assim. Não. Mas isso aqui também pode ser visto como uma composição, tá? O inverso composto com a função xn, tá? É diferenciável com... Agora vamos ver aqui. Vamos lá. Com quem é a derivada da f em x? Quem é a derivada da f em x? Quem é? É menos g' de x sobre g de x ao quadrado. Então é menos. Quem é g' de x? Quem é? Quem é g' de x? N x elevado a n menos 1. Tá? Sobre o quê? X elevado a 2n. Mas quando eu opero isso aqui dá menos n sobre x elevado a 2n menos n menos 1. Isso aqui dá quanto? Ó, é 2n menos n menos 1. Quanto é que dá isso? N mais 1. Qualquer que seja x no domínio da 1 sobre E, no domínio do inverso da G, ó. Aqui é a G. Qualquer que seja x no domínio do inverso multiplicativo da G. Quem é o domínio do inverso multiplicativo da G? É o conjunto dos números reais que são diferentes de zero. Você entendeu? Tá certo? Não precisa não. Então tá aí. Então daí você tem. Entendido? A G, o domínio da G é os reais. Aí o domínio da 1 sobre G é os reais diferente de zero. Por causa da definição. Tá? Então daí você tem o seguinte. F de x igual a 1 sobre x4. Pula para a derivada quando? Que é a derivada? Menos o quê? 4 x a sobre x a 5. Vamos usar a fórmula. Tá? G de x igual a menos 1 sobre x. Então quem é a derivada da G em x? Dá 1, tem o menos da fórmula, com menos da função fica mais, fica 1 sobre x ao quadrado. E H de x igual a menos 7 sobre x2, sobre x4, sobre x6, por exemplo. Vai dar o quê? Quanto? Não. 7 aqui. 7. Então vai quanto? Menos ou mais? Mais 42, que é o 7, né? A constante, vezes a derivada de 1 sobre x6, então dá 42 sobre x sobre x7. Entendido? Pronto, encerra aí. Agora eu tenho que ir para outra turma.